Quero saudar todos com a paz de Cristo, que a mão do eterno Deus seja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram. Chame mais uma pessoa para que ouça também aquilo que Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui em tempos que são tempos difíceis, tempos em que as pessoas estão reclusas em suas casas e muitas estão vivendo um momento de crises e ansiedades, pessoas que estão nesse momento sofrendo bastante porque não têm a liberdade de ir e vir como deveriam ter. Então eu agradeço a Deus de podermos usar esse tempo para refletirmos a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é o socorro para nós nesses dias. Então eu quero agradecer o guerreiro e aqui a participação do nosso irmão que veio nos ajudar. E eu quero compartilhar com você nessa noite a respeito da resiliência. A psicologia chama a resiliência de a ação de reação. A maneira que você reage às circunstâncias, como você reage às situações que são situações em que você está sob pressão, situações que você passa por alguns traumas ou por algum momento difícil na sua vida, circunstâncias que você percebe que você precisa agir e agir de forma assertiva, ser positivo e assertivo naquilo que você faz. Todos nós estamos vivendo um tempo assim, que a gente acaba falando o que não gostaria de falar, o que não queria falar, acaba tendo atitudes, algumas ações que lá na frente a gente diz, por que eu falei isso? Por que eu agi dessa forma? Não era a maneira que eu queria. E como nós estamos todos reclusos, estamos todos dentro de casa, e a família, então acaba que o pai não trata bem como deveria tratar os filhos, ou a esposa, e vice-versa, até por estarmos todos juntos o tempo todo, num ambiente fechado. Nem todos têm uma casa grande, nem todos têm um espaço maior, e tudo isso vai causando um certo incômodo. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Como a Bíblia nos ensina a nos comportarmos em momentos como esse. Então nessa noite, aqui em Filipenses, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipos, uma igreja que estava na região da Grécia. Essa carta ela é conhecida como a carta da alegria, apesar de que quando o apóstolo Paulo a escreve, ele estava preso. E como alguém em uma prisão escreve sobre a alegria, era a capacidade que Paulo tinha de resiliência. Paulo enxergava as dificuldades de uma maneira muito extraordinária. Por isso, ele nos ensina como devemos agir em situações que a gente está sob pressão, perseguição, passando por momentos de crises. E o apóstolo Paulo escreve no capítulo 1, no versículo 12, Paulo diz, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Primeira coisa que a gente aprende, que em tempos difíceis, nós precisamos enxergar de alguma forma que aquele tempo difícil, que aquela crise, ela contribui de alguma maneira para a minha vida e sobretudo para o progresso do reino de Deus, para o progresso do Evangelho. Paulo podia na prisão dizer palavras de alguém que está desmotivado, Paulo podia reclamar com um colega de cela, Paulo podia ficar ali deitado em sua cama sem querer levantar, num momento de depressão, num momento de tristeza profunda, mas Paulo não faz isso. Ele nos ensina que diante de todo sofrimento, de tantas prisões que ele passou, de tantas vezes que ele apanhou fisicamente, foi machucado, surrado, quantas perseguições
Quantas vezes Paulo teve que estar diante dos seus algozes, dos seus perseguidores e ter que responder a eles. Paulo junta tudo isso e ele chega a uma conclusão. Ele diz para os irmãos: olha, eu cheguei à conclusão que tudo isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Paulo está dizendo: eu me sinto feliz, porque de alguma maneira eu, sendo quem sou, pequeno, pecador, pobre, miserável, eu contribuo com o meu sofrimento, com as minhas lutas, com as minhas dificuldades para o progresso do Evangelho de Cristo. Paulo, ele enxergava isso com bons olhos. Paulo está dizendo: olha para o que você está vivendo, olha para o que você está passando e perceba que há um propósito nisso. Paulo percebia que o seu sofrimento, a sua dor contribuía para que o Evangelho fosse expandido, para que mais pessoas fossem encorajadas. Como ele diz aqui: percebam, irmãos, que por causa de mim e por causa das minhas algemas, vocês estão sendo impulsionados a continuarem pregando, continuarem falando do amor de Deus. Quando a gente começa a enxergar dessa maneira, com um olhar positivo, com um olhar de esperança apesar da dor, com um olhar de fé apesar das situações, a gente é motivado. Nós somos motivados, e não somente nós somos motivados, como também nós motivamos quem está ao nosso redor. Porque imagina quão motivador é você ver alguém que está sofrendo, alguém que está passando por um momento difícil, e essa pessoa sair da boca dela palavras de encorajamento, palavras de fé, palavras que edificam, palavras que mostram para nós que apesar da dor dela, ela não está usando isso como vitimismo, para ficar reclamando, blasfemando, para ficar pelos cantos chorando. Paulo tinha essa resiliência. Resiliência é isso, é a capacidade que eu tenho de olhar as coisas de uma outra maneira, de agir de uma outra maneira, a capacidade de voltar para quem eu sou de verdade, porque a gente não é triste o tempo inteiro, não é nervoso o tempo inteiro, não é grosso o tempo inteiro. Às vezes a gente passa por essas situações, mas a gente precisa voltar para quem de fato nós somos. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, somos chamados por Deus para um propósito único, e Paulo tem essa consciência. Quando você percebe quem você é e para o que Deus te chamou, que é para encorajar outras pessoas, influenciar outras pessoas, apesar das suas lutas, você começa a viver melhor. Você tem uma saúde mental, uma saúde emocional. Paulo na prisão mostrava isso, né? Muito claro isso para nós. Tanto é verdade que lá no capítulo 4 da mesma epístola, no versículo 6, capítulo 4, verso 6, Paulo fala assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Paulo está dizendo: olha, as pessoas não vão entender, apesar de tudo que você está passando, se você começar a olhar com um olhar resiliente, apesar de tudo que você está vivendo, se você for encorajado em encorajar as outras pessoas, se você for motivado em motivar as outras pessoas, ninguém vai entender, e não vai entender mesmo, porque humanamente falando é muito difícil entender isso. Mas Paulo explica, ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, que está acima de toda explicação, ela vai guardar o seu coração e vai guardar a mente de vocês. Percebe que Paulo dá-nos uma aula de resiliência, dizendo: se você entender isso, que há um propósito em tudo, que esse momento de crise que nós estamos vivendo, essa pandemia mundial, nós temos 7 bilhões de seres humanos sobre a Terra, 5 continentes. Quantas pessoas estão vivendo a mesma situação? Essa pandemia, ela igualou as pessoas. Não tem o que tem mais dinheiro ou o que tem menos dinheiro. Estão todos na mesma situação. Independente do credo religioso, estão todos na mesma situação. A diferença é que aqueles que têm Cristo, confessam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, através do Espírito Santo,
vão entender que tudo há um propósito. E quando a gente entende esse propósito, o meu coração tem paz, a minha mente tem paz. E isso ninguém entende, ninguém consegue explicar. O apóstolo Paulo, também ainda em Filipenses, no capítulo de número 4, ele continua dizendo no versículo 11: digo isto, não porque esteja necessitado ou porque aprendi a viver contentamente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstâncias, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Paulo está dizendo, eu sei o que é passar por crises. E porque eu sei o que é passar por crise, ainda que ninguém entenda, o meu coração tem paz, a minha mente tem paz, porque eu sei o propósito disso. E aí nós voltamos lá no versículo 12 do capítulo 1, que ele mostra o propósito, que o evangelho está sendo propagado, que a graça está sendo propagada, que pessoas estão sendo encorajadas. E ele conclui no capítulo 4, no verso 4, alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Eu quero dizer para você, alegre-se no Senhor. Apesar da enfermidade, alegre-se no Senhor. Apesar do desemprego, alegre-se no Senhor. Apesar da traição, da decepção, da frustração, alegre-se no Senhor. Apesar de você não estar agora como deveria ou como gostaria de estar, alegre-se no Senhor. Se você entender isso, que há um propósito, você vai se alegrar. A sua mente vai descansar em Deus. O seu coração vai ter paz. Ninguém vai entender e nunca entenderão, porque é o amor de Deus que excede todo entendimento. Então, você falará como Paulo disse. Ele conclui no versículo 13 do capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a conclusão de Paulo. O evangelho é pregado. As pessoas conhecem a Cristo através da minha dor, do meu sofrimento, das minhas prisões, das minhas lutas diárias. As pessoas são motivadas, encorajadas, e essas pessoas vão levar o evangelho a outro. O reino vai crescer. Tudo tem um propósito. E aí ele disse, eu aprendi com isso, eu tenho experiência com isso. Eu sei o que é ter muito, o que é ter pouco. Eu sei o que é passar por prisões, por dificuldades. Mas ele conclui, mas eu posso, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que nessa noite você possa, através desta palavra, ser fortalecido pelo poder de Deus, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. E eu quero, com base nessa palavra, orar por você, com você e pela sua família. Que você possa escrever aí no Facebook ou no Instagram o seu pedido de oração, que durante todo o tempo que o seu pedido estiver aí, nós estaremos orando. Vamos orar agora e depois, hoje, nós estaremos no monte orando, eu, pastor Leandro, pastor Arlindo, Guerreiro, outros irmãos, e nós vamos orar por você. Então coloque aí o seu pedido de oração, envie o seu pedido, que hoje nós estaremos em oração por sua família e por você. Podemos orar, guerreiro? Senhor Deus, Todo-Poderoso, Tu és soberano, Tu és único digno de ser adorado. Eu creio nesta palavra, Deus, que foi ministrada, que o Senhor é aquele que tem um propósito em todas as coisas. Eu oro, ó Deus, por este homem, esta mulher, que nesse momento, ó Deus, está assistindo, ó Pai, esta live. O Senhor conhece o seu coração, sabe das suas necessidades, das suas carências, sabe, ó Deus, das suas angústias, dos seus sofrimentos, das suas preocupações. E eu lhe peço, Deus, encarecidamente, por amor e misericórdia, no nome santo de Jesus, consola-os agora. Move as águas em favor desta pessoa. Talvez, ó Deus, esta pessoa esteja necessitada de um grande milagre. E nós cremos no milagre do Senhor.
Nós cremos que o Senhor é aquele que faz coisas que o homem não pode fazer. Tudo aquilo que foge, ó Deus, a condição humana, a capacidade humana, eu creio que o Senhor é que tem o poder para estas coisas. Liberta aqueles que estão vivendo, ó Deus, nos vícios e não conseguem abandonar essa prática. Liberta aqueles que estão, ó Pai, escravizados, ó Deus, no pecado. Aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão oprimidos, deprimidos. Liberta suas mentes, ó Deus. Faça com que estas pessoas sejam resilientes, que elas enxerguem a vida de outra forma, que elas enxerguem a vida com alegria, com esperança, pois Tu és o Deus da esperança. No nome santo de Jesus, eu oro por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que estão longe de seus familiares, aqueles que estão acamados nas UTIs dos hospitais, aqueles que estão, ó Pai, lá nos asilos, as crianças órfãos, ó Pai, os moradores de rua. Deus, em nome de Jesus, nessa tarde nós como igreja oramos, clamamos e cremos, e em Ti nós descansamos, porque sabemos, ó Pai, que do Senhor vem o socorro, do Senhor vem a nossa resposta.